Trump entra na briga pela reeleição de Lula em 2026. Salve, salve, cidadãs e cidadãos do Sul Global. Eu sou o Vini Albuquerque, esse é o canal Correio do Sul Global, o canal que versa sobre assuntos relacionados aos países do Sul Global em desenvolvimento com a visão desses mesmos países. Bom, a gente pôde perceber que o Trump, no dia de hoje, conseguiu adiantar, né, as tarifas. Ele estava muito focado na negociação com um conjunto de tarifas que ele estava preparando para o comércio que ele tinha com a União Europeia e também com o Reino Unido, então isso era prioridade dentro da Casa Branca. Mas depois disso, né, ele acabou editando a lei que aumentava em até 50% as tarifas alfandegárias que iriam impactar sobre produtos exportados a partir do Brasil, nossas exportações, né? A mídia, principalmente a mídia corporativa, né, que acaba também transmitindo boa parte do pânico que os Estados Unidos quer transmitir via meios de comunicação a partir de Nova York, a partir de Wall Street, a partir também dos interesses americanos também na sua fábrica de sonhos, que é Hollywood, né? Então, meio que gerou um pânico no mercado brasileiro com relação às tarifas de 50% em cima dos nossos produtos. Mas o que acabou acontecendo foi que, basicamente, nossos produtos minerais e também os nossos produtos manufaturados, né, acabaram não entrando dentro dessa conta, visto que é possível que o lobby de empresários brasileiros e americanos dentro dos Estados Unidos tenha funcionado perante o Congresso Nacional e mais de 50% da nossa pauta exportadora não foi taxada por Donald Trump, o que obviamente também gera alguns desafios para o governo brasileiro. Principalmente naquilo que tange a retaliação, né? Como é que nós vamos retaliar de maneira adequada, sem subir o tom, se os próprios Estados Unidos não fizeram alguma coisa assim tão radical com relação aos produtos exportados pelo Brasil. No geral, a tarifa média dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos ficou em 22,58%. É bastante coisa, tá? Muitos produtos da União Europeia, a base ali está na ordem de 15%, porém a gente ficou abaixo do lobby indiano, né? Os indianos acabaram tendo uma tarifa média de 25%. Então a gente acabou tendo alguma vantagem, inclusive, em relação a outro parceiro de sul global, né? Que foi a Índia. Agora, a gente precisa ter algumas coisas em mente, né? Primeiramente, nós, brasileiros, nós não somos obrigados a remunerar o saldo comercial que os Estados Unidos quer ter, porque nós temos déficit comercial com os Estados Unidos, além de um déficit corrente que é simplesmente absurdo, né? Uma vez que o capital americano é muito presente no Brasil, é muito presente no sistema financeiro, muitas empresas americanas atuam no Brasil, e a remessa de lucros que a gente manda para o exterior, para Wall Street, todos os anos, é alguma coisa que é uma sangria desatada para as contas públicas nacionais. De modo que o Trump quer tirar a sua aquilo que ele enxerga como um grande débito, né? Porque no final das contas não é débito que os Estados Unidos têm com o resto do mundo, segundo o paradoxo de Triffin, né? As outras economias que não dominam a moeda internacional vão correr atrás da moeda internacional e os Estados Unidos vai perder para ter a manutenção do sistema, né? Só que tudo entrou em colapso quando a China emergiu como grande potência industrial. Bom, então, tendo isso como verdade, né, a gente pode dizer também que o Brasil vai ter alguma dificuldade em retaliar os Estados Unidos, né, uma vez que me parece, pelo menos, que não deveria ser um objetivo estratégico a gente ficar mantendo, tentar diminuir o déficit comercial que os Estados Unidos têm com o resto do mundo, uma vez que nós temos déficit comercial e déficit corrente com os Estados Unidos. Então, na minha concepção, eu até acho que o Lula vai ser um pouco frouxo dessa vez, como ele costuma ser, né?
e não vai retalhar tanto os Estados Unidos. Até acho que o governo brasileiro deveria arranjar meios de retalhar os Estados Unidos. O Itamaraty estará à frente, juntamente com os lobbies empresariais brasileiros, mas eu acredito que deveria sim haver uma retaliação controlada por parte do governo brasileiro. Além disso, existem duas questões, né? Primeiro, o agro foi extremamente impactado. Os Estados Unidos demonstram sim uma preocupação estratégica com o fato do agro brasileiro estar tomando mercados do agro americano. Então, obviamente, boa parte dos eleitores do Trump são eleitores vindos da zona rural dos Estados Unidos. Então, o Brasil é um grande concorrente dos produtos agrícolas, das commodities agrícolas americanas. E eu acredito que o Brasil deva, até por pressão do lobby dos agricultores, dos latifundiários, que a gente busque alguns mais mercados no exterior e principalmente na Ásia para o escoamento da nossa produção agrícola. A China já se prontificou a absorver os produtos que forem sobretaxados pelos Estados Unidos da América. Só que aí tem uma grande questão. Parte dos produtos que foram taxados pelos Estados Unidos são produtos da cesta básica brasileira que estão com um sobrepreço no mercado brasileiro, como é o caso do café e da carne. Então, se o Lula quiser, nesse momento ele abaixa o preço do café nas prateleiras dos supermercados e finalmente consegue entregar a picanha que ele prometeu em campanha, né? A picanha vai estar aí. É por isso que o Trump está ajudando a eleger o Lula em 2026. Porque o Lula não conseguiu entregar a picanha até agora, mas por causa do Trump vai conseguir, né? E ele vai colocar isso em campanha em 2026, né? Então, se a eleição fosse hoje, o Lula estava eleito com 60% dos votos, né? Para ficar bastante claro. Obviamente que daqui até lá o Trump vai se utilizar de expedientes para tentar recolocar o Bolsonaro ou o bolsonarismo de novo no páreo, mas com o balanço que nós temos hoje do impacto que as tarifas terão na economia brasileira, vai ser o principal impactado, a principal base do bolsonarismo, que é o agro, né? Boa parte dos produtos do agro vão ficar encalhados internamente e quem vai se beneficiar vai ser a população pobre, que historicamente é a base do governo Lula, são os mais pobres, né? Quem ganha entre e menos de um salário mínimo. E, além disso, os produtos industrializados que a gente exporta para os Estados Unidos, que são uma cadeia produtiva mais complexa, como é o caso dos jatinhos da Embraer, esses não ficam impactados porque os produtos industrializados não vão ter grande taxação. Agora, produtos ligados ao agro, até mesmo madeira, né? Madeira que é utilizada em carpintaria, madeira que é utilizada em construção civil nos Estados Unidos, a gente vai ter que dar um jeito de exportá-los. E provavelmente a gente vai usar a China e outros parceiros asiáticos para conseguir esse intento. Mas também tem algumas outras coisas que nós precisamos colocar em mente, né? Primeiramente, a gente não tem as obrigações que, por exemplo, os parceiros europeus têm, né? Os europeus vão ter que colocar 600 bilhões em investimento nos Estados Unidos, investimentos produtivos, e vão ter que comprar 150 bilhões anuais de gás dos Estados Unidos, né? Em gás natural liquefeito, que é muito mais caro do que o gás encanado que os europeus compram, se abastecem a partir da Rússia. Então, dessa forma, os europeus têm um grande ônus para manutenção do sistema imperialista coordenado pelos Estados Unidos da América, coisa que não vai se abater sobre o Brasil, uma vez que o Brasil é um país da periferia do sistema e é um país imperializado pelos Estados Unidos. Mas mesmo assim, né, o Brasil acabou sendo impactado por essas tarifas com menor intensidade, dentre outras coisas, porque mesmo os países da América Latina, né, que são historicamente vítimas do imperialismo norte-americano, esses países começaram a trincar dentro das estruturas de dominação dos Estados Unidos da América. Hoje foi anunciado, por exemplo, que o presidente Gustavo Petro colocou a Colômbia no banco dos BRICS, né? De maneira que a Colômbia poderá pegar
financiamentos para obras de infraestrutura e desenvolvimento dentro do território colombiano com esse organismo multilateral. Então, dessa forma, e os Estados Unidos muito preocupados com a perda de influência que eles têm no mundo, mas principalmente na América Latina, que historicamente sempre foi o quintal deles, talvez eles tenham pesado um pouco menos a mão em cima do Brasil, justamente para que a gente veja como um afago do Donald Trump à economia brasileira. De modo que os próprios empresários brasileiros enxerguem que ele tenha sido benévolo conosco e que não há necessidade de nós retalhá-los. Além disso, é importante destacar que uma comitiva do Senado foi a Washington para tentar tratar desses assuntos comerciais. E o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, fez um grande favor à FSB e ao Serviço Secreto Chinês ao demonstrar que, em conversa com senadores republicanos e democratas em Washington, um dos objetivos dos Estados Unidos para os anos vindouros aí, né, os próximos 3 ou 4 anos de mandato aí do Donald Trump, os Estados Unidos pretendem retaliar todo e qualquer país que esteja negociando com a Rússia, inclusive o Brasil, qualquer produto, não somente produtos relacionados à cadeia de óleo e gás, como é o caso da China e da Índia. Só que o Brasil também importa derivados de óleo e gás, não só petróleo refinado, óleo diesel, mas também, e principalmente, o agro brasileiro importa mundos e fundos de fertilizantes, né, da Rússia. Então, na realidade, a não taxação de boa parte dos produtos brasileiros, na verdade, é só uma protelação daquilo que virá, segundo senadores republicanos e democratas que conversaram com o senador Carlos Viana. Ele disse até que ele não poderia dizer isso porque era confidencialidade. Aí ele confiou na confidencialidade do WhatsApp e falou para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, o que os Estados Unidos pretendem fazer nos próximos anos. Isso é o Brasil, né? O Brasil e o senador brasileiro é um senador maravilhoso, né? Por regra, né? São 81 pessoas maravilhosas que nós pagamos todos os meses para fazer aquele trabalho maravilhoso que eles fazem no Senado. Mas é isso aí, galera. O Brasil se vê em posição de vantagem. Eu acredito particularmente que não foi tanta vantagem assim, né? Os Estados Unidos sobretaxaram o agro brasileiro, poderiam ter taxado mais, mas já conseguem ver algumas fissuras do próprio desgaste do poder americano na América Latina, em outros países da América Latina, e talvez por isso não tenham pegado tão pesado com o Brasil, mas parece que uma tempestade se avizinha e muito provavelmente daqui até lá nós não conseguiremos substituir fertilizantes russos por outros fertilizantes ou até mesmo praticar uma substituição de importações em tempo recorde, mesmo com a Petrobras trabalhando agora com afinco para prover a economia brasileira pelo menos 1/3 dos fertilizantes de que o país necessita todos os anos para ter as safras recordes que a gente tem tido no agronegócio. Bom, a guerra continua, vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Acredito eu que a gente não vai conseguir dobrar, né, essa dependência que nós temos da Rússia e a gente vai tomar um ban de graça da economia americana. Vamos ver até onde essas loucuras vão dar, né? E muito provavelmente a China vai continuar crescendo 5,3% ao ano, desbancando os Estados Unidos ano a ano, como já vem acontecendo desde que o Deng Xiaoping entrou. É isso aí, galera. Até o próximo informe. Valeu. Tchau.